Nesse. Fala comigo, família de guerreiros! Aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, né? Meu pé me dói. Bom, tudo para ou tudo continua quinta-feira com o Fluminense, 2023, né? Vamos dizer assim. O foco do Fluminense, independente se errou lá atrás, se botou jogador fora de posição, se não tinha jogador para escalar, para melhorar a condição do jogo, tudo veio batendo aí, fez uma campanha não astronômica na Libertadores, mas fez uma ótima campanha, uma boa campanha, né, independente aí da fragilidade defensiva. Tudo isso a gente vai ver no campinho, né? Tem um campinho do tic-tac, Marechal, né, toda semana faz um vídeo sobre algum assunto. Eu escolhi esse momento do tricolor muito decisivo aí, que a torcida sonha com a Libertadores é nossa, a Libertadores é nossa, então tem que passar por cima da tática paraguaia, né? Tem essa vantagem aí dos 2 gols, né? A gente sabe que jogar debaixo do braço, jogar com o regulamento debaixo do braço, é importante isso, tem que saber jogar lá no Defensor del Chaco, eles nunca perderam lá dentro, pelo que eu li, né, na Libertadores. É um time que sabe usar suas dependências, sabe usar a pressão do jogo, do momento, é um time fisicamente muito forte, né, muito capacitado, mas o tic-tac tem que superar essas coisas, o Diniz tem que superar com seus atletas isso aí. Eu sou muito encantado, né, com um jogador que eu falo em todos os meus vídeos aí, que é o Arias, né, acho que é o cara que equilibra o time do Fluminense. Eu tenho mais à frente, eu vou falar do time que eu acharia que o Diniz deveria colocar, né, abdicar de um lado esquerdo para botar um lado esquerdo mais, até porque eles vão vir no 4-3-3 com certeza. Eu fui dar uma olhada no time do Olímpia, as vitórias para trás aí, né, principalmente na Libertadores, em casa, todos, jogo 3 atacantes, 3 meias, 3 atacantes, 3 meias. Então, o Fluminense tem que saber usar isso e tem que saber se defender. Mas isso é um papo que a gente vai bater no campinho, vai ter o campinho do tic-tac hoje. O importante é saber se o tic-tac vai ter condições de parar, mesmo com a vantagem, a tática paraguaia. Então, todo mundo tem que estar na ponta dos cascos, não tem negócio de mimimi, né, meu pé me dói. Então, tem que todo mundo estar junto, todo mundo, a torcida, o dia a dia dos jogadores. O Diniz sabe bem desse dia a dia dos jogadores, mas a gente viu, né, eu tenho uma percepção sobre o tic-tac, o formato. Inicialmente, vamos falar do primeiro turno do Brasileiro. Pegar o jogo do Flamengo e foi 2-0, acho. Foi 2-0 o Flamengo. Vamos pegar nesse jogo aí. O Fluminense joga no 4-2-3-1, né? O Cano lá. Se o Fluminense não tiver esse jogo de aproximação, o Cano fica muito fora do jogo, mas é um cara guerreiro pra caramba, ajuda a marcar, um cara que luta, é um cara importante no plantel do Fluminense. E a gente vê. Eu vi, né, observei alguns jogos do Fluminense, que quando joga no 4-4 contra um time de 4-4-2, com ocupação de espaço, tentando interromper as iniciais do Fluminense, fica um jogo muito mais facilitado para o adversário. Eu não estou falando aqui, o Fluminense ganhou, mas não convenceu no jogo, fulano tinha que ganhar. Não vou nem entrar nesse mérito, estou falando o contexto. Então, o Fluminense, por ter esse jogo aproximado, que o Diniz rapidamente implanta nos times por onde ele passa, ele sabe que existe menos gente do outro lado, na bola invertida ou na situação defensiva. Esse é um problema que eu sempre pontuei sobre o tic-tac. É porque não é um jogo de aproximação, não é um jogo de ocupação de espaço, é um jogo de variação de movimentação. Começa-se de um lado, para tentar pegar o pêndulo, alguém faz, ou o Martinelli, ou o André, ou enfim, ou o Ganso, faz a virada invertida para pegar um outro lado com menos jogadores adversários para fazer um para um. Essa é a ideia do tic-tac que o Diniz conduz o Fluminense. É bem treinado por ele, né? Mas tem algumas deficiências, precisa perceber isso. Agora no jogo de quinta-feira, tudo isso vai aparecer, tudo isso vai ser necessário, tudo isso vai ser pontuado. Então é a vida do Fluminense na quinta-feira. Então a gente viu esse jogo do Flamengo, voltando lá, foi 2-0, o Fluminense jogou no 4-2-3-1. Aí depois veio o jogo do Bragantino, o Fluminense ganhou de 2-1 no Maracanã.
o time do Bragantino jogou no 4-3-3, o cliente criou um pouco de dificuldade para o Fluminense. Eu me lembro disso, até comentei com alguns tricolores aí, o pessoal deixou lá no chatzinho. Quem quiser também não concordar com o vídeo que o Marechal está fazendo, eu estou aqui dando um esboço, né, do que eu vi nesse momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro, desse momento do Fluminense na Libertadores, né? Então o Diniz está aqui no meu colinho. Pega time que tem 4-4-2 e 4-3-3, cria muita dificuldade para ele, porque ele faz uma flutuação, a pressão na bola da saída do Fluminense, e faz uma linha de 3 ou uma marcação no cara que vai fazer o pênalti, ou o André, ou o Ganso, quem esteja fazendo essa movimentação por dentro para fazer a virada para o outro lado. Essas são as dificuldades assim que podem acontecer lá no jogo do Defensor del Chaco. Flusão tem que estar atento a isso, né? É bacana esse jogo de aproximação que o Diniz implanta, né? É bem visível o toque, o time é muito acostumado a esse processo, nesse jogo de movimentação, mas em alguns momentos ele não consegue sair do encaixe do time adversário, aí já usa um jogo de transição, né? Não tem jogadores para fazer essa escora na frente, usa o corredor, às vezes está fechado. Ele teve algumas tempestades, eu digo assim, o jogo do Goiás foi o jogo do Goiás, o Goiás jogou lá na Serrinha 4-4-2, foi 2-2, mas teve muita dificuldade a construção do Fluminense lá na Serrinha, né? Aí o Fluminense logo veio o Sport Cristal, 4-2-3-1, e o Fluminense 4-3-3, o Sport Cristal. Dito pela própria torcida que o Fluminense fez 1-1 tal, mas não foi aquele jogo encantador por parte do Diniz, por parte dos comandados do Diniz. Mas tudo isso são variações, são momentos, são picos de foi bem no jogo, não foi, mas o perfil do jogo do Fluminense, desse jogo aproximado, já está meio que, vamos falar assim, alguns já estão conhecendo o tic-tac. Então a minha preocupação é esse jogo lá em cima contra o Olímpia. Tem a vantagem, vai jogar com o regulamento debaixo do braço? Vai, show de bola. Eu tenho uma visão um pouco diferente para esse jogo, né? Até com a volta aí do Alexander, eu já tiraria eu tiraria o Keno. No campinho do Marechal, a gente lá do tic-tac, no campinho do Fluminense, eu vou pontuar isso e vou falar mais ou menos o time que eu talvez gostaria de ver. É um time forte para tomar bola, que eu acho que o Fluminense vai ter que saber se defender, né? Acho que o Fluminense vai ter que saber se defender, e eu acho que o Fluminense erra um pouco nessa condição do jogo sem bola, na corrida para trás. Ele tem a particularidade, quando quer botar atacante ou botar mais bem, ele puxa o André para trás, tira o zagueiro. É corajoso? Pra cacete, é corajoso. Ele vai por tudo ou nada, né? Porque tem uma circunstância de jogo, ele precisa vencer, ele acredita muito no processo dele, no jogo costurado. Ele não quer desmontar isso, mas também sabe que vai correr o risco. Nós vimos isso contra o Cuiabá, vimos alguns jogos aí do Fluminense, ele mesmo dito pelo próprio Diniz, realmente a gente não se ouve bem, o Cuiabá poderia ter feito 2 ou 3 gols. Vai sempre acontecer isso, uma variação, vai com o Botafogo, com o Flamengo, com o Vasco, qualquer um. Mas a minha preocupação com o Diniz é esse jogo de quinta-feira. Aí teve o jogo do São Paulo, o Fluminense perdeu de acho que 1-0, jogou no 4-2-3-1, né? Era um time meio que alternativo, né? Depois veio o jogo do Internacional, o Fluminense ganhou, né? O Fluminense foi até impressionante, o Fluminense jogou assim, tipo num 4-4-2, né? E o Internacional com o time mais alternativo no primeiro tempo, depois deu uma igualada, foi no 4-3-3, botou 3 atacantes, já criou dificuldade para o Fluminense. Aí veio a Libertadores, né? Acho que veio o Curitiba, perdeu para o Curitiba. O Curitiba jogou com 4 jogadores espetados na frente e um atacante só, o Diogo Barbosa, lá, o Diogo Oliveira, o Diogo Barbosa. Então criou dificuldade o Fluminense. Por que você está falando isso? Eu falei, estou falando isso porque eu entendo que o jogo de quinta-feira é o jogo onde o Diniz tem que pensar por tudo que ele passou, quais dificuldades, quais os jogos que ele teve de maior dificuldade, qual o trato tático que mais interrompeu o Fluminense na sua construção. Tudo isso ele tem que ver, e tudo isso a gente vai pontuar lá no campinho do Marechal daqui a pouco.
Então não esqueça, rapaziada. Eu não concordei com o que você falou, beleza, bota no chat aí do Marechal, bota aí a sua menção. Tricolores hoje estão agoniados com essa quinta-feira que não chega. Chega segunda, mas não chega quinta. Então bota lá no meu chat. Não esqueça de divulgar o canal do Marechal para engajamento, para fortalecer o canal do Marechal. Alguns concordam, outros não tem problema, aqui é democracia. Ah, Vitor, concordei com isso, você falou isso, legal, esse aqui eu gostei. Será que seria melhor falar assim, ou essa forma do Diniz? Beleza, isso aconteceu com o Vasco, com o Botafogo, que eu sou botafoguense, todo mundo sabe. Então, a circunstância do jogo é o que eu estou preocupado. Então, tá levando uma vantagem, tem que saber usar essa vantagem o Fluminense, né? 2 gols é bom, é uma boa vantagem. Eu falei, quem me acompanha há algum tempo aí no canal, eu disse isso, é uma boa vantagem para o Fluminense, é uma boa vantagem, claro, evidente, em circunstâncias lá, mas vai ser muita pressão, então o Fluminense tem que saber se defender, esse é o detalhe, o Fluminense precisa saber se defender, tomar essa bola. Então eu vejo um time que ele poderia colocar, eu vou cantar essa pedra no campinho e a gente vai observar isso, beleza? Vamos lá no campinho do Marechal para a gente ver o que o nosso querido Diniz aqui pode aprontar lá na tática contra os paraguaios, lá em Defensor del Chaco. Valeu, rapaziada. Abraço. Fala comigo, família Tricolor. Aqui Vitor Marechal, no campinho do Tic-Tac, hein? Aqui é a casa do Flusão. Rapaziada, vamos aqui bater um papo. Eu vou dar a minha opinião como o Fluminense deveria jogar contra a tática paraguaia lá em cima. Usando claramente os 2 gols, né, o regulamento embaixo do braço, ser um time mais marcador, vai manter a ocupação do espaço, né, vai diminuir o espaço dos paraguaios. Essa é a minha opinião. Quem, né, não concordar, não, tem que jogar no tic-tac, mas é muito temerário a situação de deixar a defesa um pouco desguarnecida, como a gente vem acompanhando alguns jogos, como eu pontuei no vídeo inicial do nosso papo. Então vamos aqui. Então, Flusão, a linha do Flusão é essa aqui, uma linha de 4, 2, 3 e o Cano na frente. Todo mundo, né, tem esse conhecimento. O jogo que é conhecido e peculiar no Fluminense é isso aqui, né? Ou o André vem por dentro, ou o Ganso vem completar aqui. Normalmente 4 jogadores. É aí que eu menciono que pode ocorrer uma dificuldade em virtude da pressão, do jogo, da responsabilidade, né? Da vantagem, saber usar isso, e eles sabem que eles precisam tirar a vantagem do Fluminense. Então, esse jogo de aproximação aqui não vai deixar de existir, né? Com o time que eu penso que o Fluminense poderia colocar. Mas vai ser um jogo de recomposição sem bola, que é aí que mora o perigo do Fluminense, a marcação do Fluminense, que eu acho frágil, né, para efeito de contra-ataque, de jogo de transição, que é o que eles vão fazer. Eles claramente vão jogar um 4-3-3, né, 3 atacantes, 4-3-3, 3 atacantes aqui, ó. Esse vai ser o jogo com certeza do Olímpio, né? Eles vão jogar, eles vão pro tudo ou nada. Tudo ou nada é 4-3-3 ou 3-5-2, enfim, eles vão tentar se ocupar esse campo aqui do tricolor, a intermediária tricolor. Então, o Fluminense se viu em muitos momentos, pode até ter ganho o jogo com o Internacional, como eu pontuei, o jogo do River 5-1, mas foi atípico ali, foi a saída do zagueiro, não vou entrar em mérito na questão aqui, mas a dificuldade que é criada nesse abafo aqui, eles fazem uma flutuação aqui por trás, para tirar essa construção do Fluminense aqui. E o Fluminense se enrola realmente com 2 jogadores de pressão na bola e uma linha de 3 por trás aqui, ó. Assim, ó, para não deixar o Fluminense fazer a virada, que normalmente usa a virada para pegar 1 para 1 do Keno. Isso é uma jogada estratégica do tic-tac do Diniz, claro e evidente. Então, eu particularmente gostaria, né, até com algum retorno e a tempestade do lado esquerdo, do lado Fluminense, que não para. Lógico que o Diogo Barbosa está jogando até bem, mas né, no último jogo a gente não via uma fluidez nesse corredor. Melhorou lá depois dos 30 e poucos minutos, no jogo do Olímpia aqui, a marcação, que eles baixaram linha, entregaram a bola para o Fluminense. Tudo isso a gente já mencionou nos vídeos passados, nas nossas análises passadas. Mas o que eu gostaria de ver, não sei se o Diniz vai pensar assim, o Fluminense fazer isso aqui, ó.
o Xavier, o Nino, o Melo, né, que deve ser o Melo, e aqui o Diogo Barbosa. Aqui neste corredor, é isso que eu quero, porque com certeza eles vão jogar no 4-3-3. O Fluminense precisa interromper os corredores do Olímpia. Então, eu gostaria de ver o Alexander nesse corredor, porque ele, na época que o André jogou, acho que foi a estreia do Marcelo, a estreia do Marcelo foi contra o Sport Cristal lá, né? Então ele fez aqui por dentro, não jogou o Martinelli está jogando muito bem. Botaria aqui o André e o Martinelli, o Ganso, o Arias, que é um jogador diferente do Fluminense, eles vão fazer uma marcação especial no Arias com certeza, o Ganso, e aqui o Alexander, fazendo esse corredor junto com, fazer uma dobradinha do lado esquerdo, de força de marcação, de composição aqui por dentro, o Martinelli e o André. Eu achava que esse time aqui, o Cano, é um cara que marca bem, é um cara que, né, luta aqui, bota pressão no time adversário. Eu acho que o Flusão jogando com esse aqui, com esse time aqui, não vai sair do formato 4-2-3-1, que é peculiar ao trato tático do Diniz, e o Fluminense vai ficar com o time mais capacitado. Repito, Fluminense precisa se capacitar sem a bola. Vai pegar um time de muita força física. Então o Fluminense, o padrão do Fluminense 4-2-3-1, eu particularmente, até porque eu vi o último jogo contra o Furacão, o Alexander entrando, já está bem, o jogador jogou o último jogo também, é um jogador que enche meus olhos também, um canhoto de muita habilidade, tem força vertical. Então isso aqui, ó, o Fluminense vai ganhar muito desse lado esquerdo aqui e vai incomodar bastante o time do Olímpia. Então, galera, é isso aí. Vamos torcer pelo Flusão para trazer, né, essa classificação para o Rio de Janeiro. O Flamengo saiu, né? O Botafogo não participou, o Vasco não participou. Então o Flusão tem a chance aí, a torcida, a Libertadores é nossa, mas precisa passar pelo difícil time do Olímpia. Rapaziada, não esqueça aí a inscrição no meu canal, _442, me siga no Instagram. Vocês sabem agora que o Marechal faz dose dupla, né? Ao mesmo tempo pré-jogo, primeiro tempo, segundo tempo, no YouTube e no Instagram. Valeu? Conto com vocês, vamos nessa, vamos uma semana lotada aí de jogos, estaremos juntos. Um abraço!